Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, já peço desculpa aí pela voz, estou com um pouco de alergia. O evangelho de hoje, neste sábado da terceira semana do tempo pascal, São João capítulo 6, versículo de 60 a 69. É interessante que nós estamos aí ao longo da semana meditando o capítulo 6 do evangelho de São João. E hoje nós estamos aí, depois de ter passado pelo ápice, quando Jesus diz lá, aquele que come o meu corpo, né, e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesus aqui, sabendo da incredulidade de muitos, e ele percebe isso, né? Então, os discípulos começaram a murmurar e disseram, esta palavra é dura demais. Quem consegue compreender essa palavra? Então veja, a coisa foi tão séria, Jesus não estava usando simbolismo, ele estava falando de comer a sua carne mesmo. E os discípulos então começaram a murmurar. Então, sabendo disso, Jesus falou, isso está escandalizando vocês. E quando vocês virem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? E aí, meus irmãos, Jesus diz uma palavra muito importante nesse evangelho. Jesus diz assim, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Vamos entender essa palavra de Jesus? O que Jesus está querendo dizer? Que é o Espírito que dá a vida, a carne não serve de nada. Bom, primeira coisa que nós não podemos esquecer, quando Jesus está dizendo aqui que o Espírito é que dá a vida e a carne não serve de nada, eu gosto sempre de lembrar isso. Jesus não está falando de corpo, porque a gente tem uma tentação de, baseado nessa palavra, inclusive os gnósticos, né, os platônicos e neoplatônicos, basearam muitas coisas com essas falas assim, para dizer, tá vendo? O que serve é o espiritual, a matéria não serve para nada. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é isso. Jesus não está falando isso. Vamos entender o que ele está falando. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. Ora, então nós precisaríamos nos perguntar o que é a carne. Se a carne não é o corpo, então o que é a carne? Ora, já disse isso várias vezes aqui na meditação do Evangelho, a carne que a Bíblia fala é exatamente a condição fragilizada, aquilo que São João, na sua primeira carta, na segunda carta ele diz a epitomia, ou seja, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, né? A concupiscência, esse desregramento, essa fragilidade, essa situação de tensão que nós nos colocamos, nós ficamos com ela por causa do pecado original. Então, esse desregramento, aquilo que São Paulo diz, muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que não quero. Então ele percebe que há uma lei dentro de nós que combate aquilo que também São Paulo fala na carta aos Gálatas,
Especialmente lá no capítulo 5, quando ele trata das obras da carne e do espírito, ele diz que uma é contrária à outra. Então, quando Jesus está dizendo aqui, o que dá a vida é o espírito e a carne não serve para nada, Jesus está dizendo que não dá para a gente entender o mistério de Deus. E mais, não dá para vivermos o mistério de Deus se não for no espírito. Não dá. Então, o homem carnal, Jesus está dizendo, a carne não serve de nada. Então, o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas do espírito. Ele não consegue compreender as coisas do alto. Ele fica perdido. Não dá, ele não consegue. Isso não entra na cabeça de um homem carnal. Um homem carnal, e isso é interessante, eu me lembro uma vez, estava lavando o carro num lugar e um rapaz perguntou para mim, nossa, o padre não casa? Eu falei, não, o padre não casa, é uma disciplina da igreja, uma disciplina pastoral da igreja. Embora não seja um dogma de fé, mas é uma disciplina pastoral da igreja, bem fechada, inclusive. Ele falou, nossa, mas isso é muito duro, eu não consigo compreender isso. E na hora, a resposta que eu dei a ele, eu falei, de fato, você só consegue compreender isso no espírito. Com uma cabeça carnal, você não entende um mistério desse. Entende, irmãos? Com uma cabeça mundana, com uma cabeça voltada com os modelos desse mundo, com os critérios desse mundo, de fato, abrir mão de uma família para viver uma vida celibatária é uma loucura. Mas veja, tem muitos leigos, né, que são celibatários. O que é um celibatário? É aquele que não se casa, aquele que vive e entrega toda a sua vida para o Senhor. Isso para os padres é uma obrigação, né? Os padres, mas eles sabem, eles escolhem isso. Mas existem leigos e leigas consagradas, seja por institutos religiosos, seja mesmo aqueles leigos que vivem a vida secular, mas que são também, né, vivem a vida celibatária. Então, de fato, entender isso, abrir mão de... Porque, veja, a família é algo maravilhoso. Então, estamos abrindo a mão de algo maravilhoso, querido, inclusive, por Deus, por causa de algo maior ainda, o celibato por causa do reino. Mas volto a dizer, não dá para entender isso com a cabeça mundana. E é isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Por quê? Porque Jesus está dizendo, eu estou falando do mistério do meu corpo e do meu sangue, e vocês estão querendo entender isso com a cabeça mundana de vocês. Não dá, não consegue. Foi isso, eles não conseguiam. Por isso Jesus está dizendo, olha, vocês só podem entender isso no Espírito. Vamos lembrar as palavras de Pedro em Mateus 16? Jesus perguntou, fez a enquete em Cesareia de Filipe. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem responde? O Papa da Igreja. Primeiro Papa da Igreja. E estamos em um momento de muita felicidade pela eleição do novo Sumo Pontífice, o Papa Leão XIV. Que presente para a Igreja. Que presente. Então, quem responde lá? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus diz para ele? Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, ao Jesus dizer isso, Jesus está dizendo para ele, você compreendeu esse mistério de quem eu sou? Porque isso foi dado a você do alto. Carnalmente, com uma cabeça carnal, você não ia entender isso. Então veja, irmãos, isso vale para tudo. Para entender a história da igreja, para entender a Sagrada Escritura, para entender os dogmas da igreja. Com uma cabeça mundana, carnal, nós não vamos compreender. E Jesus diz, a carne não serve de nada. Ou seja, a carne não ajuda nas coisas do Espírito. Além de não ajudar, ela é um grande empecilho para que a gente possa mergulhar de fato na vida espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Então hoje, nessa meditação do Evangelho, os discípulos ficaram escandalizados, porque Jesus estava falando algo muito espiritual e eles estavam com a cabeça carnal e não conseguiam compreender. Jesus fala que não dá. E, veja, a partir daquele momento, diz o texto, muitos não andavam mais com o Senhor. Deixaram Jesus.
Meu irmão, minha irmã, chegará um momento decisivo na nossa vida, ou que será tudo ou nada. Tudo ou nada. Jesus vai nos encaminhar para a vida no Espírito. E chegará um momento, talvez esse momento já tenha chegado na sua vida, e, claro, né? Todos os dias nós precisamos reafirmar o nosso sim. Mas chega aquele momento crucial em que Jesus está nos chamando para a vida no Espírito de fato. E dali nós teremos a atitude de Pedro, ou nós teremos a atitude desses discípulos que abandonaram o segmento. Pedro disse: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos. Olha, Pedro então reafirma a sua fé. Hoje, o evangelho de hoje, ele quer nos chamar a reafirmar a nossa fé. Nossa fé nos dogmas, nossa fé na Eucaristia, nossa fé no papado, nossa fé no Papa. A nossa fé não é simplesmente no homem, a nossa fé é no papado, porque ali tem a garantia da instituição divina, ali tem garantia quando ele ensina fé e moral de infalibilidade declarada num concílio, ali é a igreja. Então, hoje é tempo de reafirmar a nossa fé nos sacramentos, a nossa fé na Eucaristia, a nossa fé em Nossa Senhora, a nossa fé no papado, a nossa fé na moral da igreja, a nossa fé na igreja de Cristo. E não ficarmos escandalizados, né? E fazer como esses, que a partir daquela hora que o Senhor nos propõe a sã doutrina que pode nos salvar, a gente recuar. Não, não é tempo de recuar. É tempo de ir adiante. É tempo de construir a grande civilização do amor. E isso só é possível mediante Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.